na Capalanca, conseguiu um grande terreno e disse: vou construir, mas vou aproveitar bem esse espaço, vou fazer um prédio. De repente colocou os homens no terreno porque já tinha a planta. Então todo mundo ficou assustado vendo ele a construir e de repente parou. Nem chegou na primeira placa ele que queria fazer 3 andares. Quem é? E por que não acabou? Pega a Bíblia, meu irmão, por favor. Pega a Bíblia. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Já viu? Diz assim: por exemplo, quem de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula a despesa para ver se tem bastante para completá-la? Olha o 29. Senão ele talvez lance o alicerce dela no bom terreno grande, mas não a possa completar. E todos os espectadores começam a ridicularizá-lo. Quem é e por quê? Porque já foi respondido. Não calculou os custos. Quem é? É aquele que quer casar, mas também não calculou no que está envolvido para se dar bom início ao casamento. É verdade, irmãos, que muitas necessidades humanas são satisfeitas no círculo familiar. A Bíblia até mesmo fala em Eclesiastes 4, 9, 10, que melhor 2 do que 1. Porque quando um cai, o outro pode levantar o outro. E ambos juntos podem se aquecer. Não é verdade? É, diz ali. Deus teve um bom objetivo ao estabelecer o arranjo da família, irmãos. Jeová não destinou o casamento a um fracasso que tem estado a acontecer no mundo de hoje, irmãos. Até mesmo o casamento hoje tornou-se descartável. Casa-se hoje e descasa-se amanhã. É mentira, irmãos. Jeová não destinou assim. Quando ele fez o primeiro casamento na muito linda conservatória. Abra a Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Primeiro casamento tem que ser primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, 27 e 28. Por favor, meus irmãos. 1, 27 e 28 diz: e Deus passou a criar o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha o casamento, irmão, olha o casamento no 28. Ademais, Deus os abençoou e não amaldiçoou, meus irmãos, e Deus lhes disse: sede fecundos, noutra expressão, tenham relações sexuais, e tornai-vos muitos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e tende em sujeição os peixes do mar, e as criaturas voadoras dos céus, e toda criatura vivente que se move na terra. O casamento foi aonde, irmãos? 2:15 do Gênesis, diz ali. E Jeová Deus passou a tomar o homem e a estabelecê-lo no jardim do Éden, para que o cultivasse e tomasse conta dele. Irmãos, todas estas condições que o Senhor Jeová criou, acha que ele destinou o casamento a um fracasso? Não. 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 Não é melhor, prezados irmãos,
que seja Senhor Jeová nos informar que tipo de casamento Ele quer, que tipo de casamento Ele gosta. Não é melhor ela dizer? Ou é melhor a televisão, irmãos? Ou é melhor os livros? Ou é melhor os grandes sábios que definam a regra do nosso casamento, prezados irmãos? É melhor o dono, o originador. A história mostra, irmãos, a importância da família, até mesmo para a sobrevivência de uma nação. Os historiadores corroboram, concordam que já houve nações que se desintegraram por causa da desintegração da família. E os irmãos também concordam que Angola é Angola porque é o conjunto de muitas famílias. Não é verdade, irmãos? Família fortes, país forte. Famílias do Capalanga, falando da nossa congregação aqui, fortes, então será congregação forte. Porque esta congregação é um conjunto de várias famílias. Espalha-se hoje um espírito que põe em perigo a família, irmãos. Vamos falar como escolher um cônjuge para ter um casamento feliz. É para você. Sim. Para você jovem, moço e moça, que ainda não casou. Como escolher? O conselho de Jeová é a base para o casamento feliz, prezados irmãos. Mas os irmãos compreenderam bem aquela primeira ilustração do homem que chegou aqui a Viana, né? Porque está na moda, nós todos ali estamos a vir viver aqui. Porque aqui ainda há a possibilidade de encontrar terreno para a construção. Não é verdade, irmãos? O outro conseguiu, com a planta, construiu, fez os seus 3 andares, mas com o tempo estava já a surgir algumas rachaduras, e a pintura estava desaparecendo. Por fim ele lamentava: por que eu fiz só esse prédio tão grande? Nem consigo fazer a manutenção, porque não fiz uma vivenda. Quem é este, irmãos? Se no primeiro caso era um solteiro, aqui é o casado já. Sim, é o casado. Talvez ao ouvir a natureza deste discurso empurrou de ombro nos solteiros. Vocês então, prestem atenção, vocês. Não, irmão, não faça isso. Mesmo já os casados podem tirar proveito da recapitulação desses pontos. Esta poderá ajudar seu casamento e prepará-los melhor para ajudar outros. Meus irmãos, uma coisa é construir e outra bem diferente é fazer a manutenção para que esta construção continue e perdure. É mentira, irmãos. Uma coisa é casar, outra bem diferente é manter o casamento. Quantos vocês conhecem, irmãos, que eram bem felizes a princípio quando casaram, hoje já estão descasados? Quantos irmãos estavam aqui no nosso meio? Mano fulano e a mana fulana já se deixaram. Cada um foi num canto. Quantos conhecem? Não conhece nenhum? Não acredito. Portanto, acha fácil alistar as qualidades que deseja num cônjuge? Consegue alistar as qualidades da mulher ou do marido que você gostaria um dia? A maioria acha que sim. Mas que dizer de suas próprias qualidades? Eu próprio
Você próprio. Que característica você tem que o ajudarão a contribuir para um bom casamento? Pergunte-se assim. Que tipo de marido ou esposa você será? Por exemplo, admite francamente seus erros e acata conselhos, ou está sempre na defensiva quando é corrigido? Não, mano, não é bem assim, quer dizer, não, eu também aqui não falei muito. Será que é deste tipo? É em geral alegre e otimista, ou tende a ser mal-humorado, quase sempre se queixando, triste? Onde ele está, é só se queixar. Porque essa congregação mesmo, porque os irmãos mesmo, porque os anciãos mesmo, aqui não prestam, porque aqui não me gostam. És desse tipo assim, mano? Mana, você é assim? Lembre-se, meus irmãos, o casamento não mudará sua personalidade. Muita gente diz assim, não, quando eu casar vou ser outro. Não vai ser outro, irmão. Casamento não muda. Você vai ser o mesmo. Foi assim que certa vez aconselhei um certo jovem, na altura solteiro, que tinha muito hábito de atrasar nas reuniões. Eu disse, meu irmão, é bom que venças esta dificuldade enquanto solteiro. Porque quando casares, não vais melhorar. O irmão zangou-se comigo. Quando o solteiro atrasava 15 minutos, depois do casamento passou a atrasar 30 minutos. Porque tinha um outro peso, a esposa. Hoje entrevisto, cerca de 4 anos depois, o irmão fulano continua a atrasar. Casamento muda? Não. Não, prezados irmãos. Se você é orgulhoso, hipersensível ou exageradamente pessimista quando solteiro, você será o mesmo quando casado. Se ficar sabendo de mudanças que poderão ser feitas, procure fazê-las antes de dar os passos para se casarem. Perguntas tais como estas, irmãos, são muito importantes. Quando nos casarmos, quem cuidará do orçamento? Precisará a esposa trabalhar fora? Deve ela vender? O que pensa cada um sobre sexo, filhos e o relacionamento com os parentes do lado do prospectivo cônjuge e assim por diante? São perguntas importantes que todo jovem solteiro que cogita o casamento deve se fazer e levar bem em consideração, irmãos. Uma certa irmã disse assim para as suas amigas: eu gostaria um dia casar com um irmão que já não tem pai nem mãe. Os irmãos conseguem pesar essas palavras dessa jovem? Mamães, o que essa jovem está querendo dizer assim? Que não quero encontrar sogra. Moça jovem aqui no nosso Capalanga, aqui na nossa congregação, você também pensa assim, como esta irmã? Quer casar com um órfão? Isto é pensamento de uma irmã madura? Agora visualiza a seguinte situação. A tua sogra é testemunha de Jeová. A tua mãe não é testemunha de Jeová. Quando chegar o Armagedon, com quem você vai entrar, mana? Minha mãe mesmo, quem me tira, minha mãe me tirou tudo. Ah, minha irmã, vai complicar e vai estragar o casamento. Mano, cuidado. Muitos ainda dizem assim, depois de advertido sobre
erros crassos de um prospectivo cônjuge. Mana fulana, nós te conhecemos bem, você cresceu bem, nós não aconselhamos o romance com o irmão fulano. Às vezes amigos ou amigas começam, mano, não estamos vendo, fulano não estamos lhe vendo bem. Não, mano, deixa estar, eu vou lhe mudar. É roupa ou quê? Vai lhe mudar a personalidade? O irmão, quando começou a estudar a Bíblia, até chegar hoje, o que és hoje, vem já aqui. Levou quanto tempo? E foi com o Espírito Santo, é mentira? Você vai lhe mudar? Estamos errados, irmãos, se assim estamos a pensar. É preciso reconhecer os compromissos envolvidos no casamento, irmãos. O casamento cristão é sério, irmãos. Só tem entrada e duas saídas muito difíceis, irmãos. Se você entrou e não acertou, já não pode voltar. Só há duas saídas e as saídas são difíceis. Ou se o cônjuge morre, ou então se ele comete adultério, você pode sair. Agora, irmão, se você não acertou, está lá dentro, as saídas não estão a aparecer. Vai orar para ele morrer? Vai orar para ele adulterar? Casamento é sério, irmãos. Bíblia na mão, por favor. Gênesis. Casamento não é brincadeira, irmãos. Gênesis 2, 23, 24. O homem disse então: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi esta tomada. Olha o 24. Por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe, e tem de se apegar à sua esposa, e eles têm de tornar-se uma só carne. Até quando? Não tem data para mostrar. Até para sempre, irmãos. Se você não morrer junto com teu marido ou tua esposa, nunca mais se deixarão até o infinito, irmãos, onde a gente vai. Portanto, é responsabilidade que a pessoa deve sentar e ter os pés bem assentes para calcular se vale a pena ou não, se estou preparado ou não. Em que a moça precisa pensar ao escolher um homem com quem se casar? Em que a moça precisa pensar? Estou disposta a deixá-lo ser meu cabeça? Se você entrevistar todas as jovens aqui, você está disposta amanhã a deixar o seu futuro ser seu cabeça? Nenhuma irmã vai me responder não. Todas, estou. A realidade é diferente, prezados irmãos. Irmãs que humilham seus maridos em casa. Você não é homem. Teu marido não é homem. Irmãs que tratam nome nos maridos. Cala a boca, meu burro, meu fraco. Depois do casamento, quando entram pela primeira vez na casa, o marido é que fala, durante o namoro, o marido é que começa a dizer na esposa, ou seja, durante o namoro, o namorado é que começa a dizer na namorada, olha, nós então vamos casar, fica a saber, eu sou o chefe vai ser só eu. É verdade? Irmão, você que namorou e chegou até o casamento, andou falar na tua esposa
quando namorada que você que vai ser o chefe? Não. É Senhor Jeová quem disse que o marido é o chefe. Quando você diz cala a boca no teu marido, está a dizer cala a boca, Senhor Jeová. Pesa, prezada irmã. Minha irmã está disposta a aceitar ser o teu chefe? Eu sei que você vai responder, sim, Senhor. Entra lá, irmãos. Entra lá. O que o homem precisa considerar ao escolher uma esposa? Amo-a como a mim mesmo. Também se entrevistar todos os irmãos solteiros. Você amará amanhã tua prospectiva como você mesmo? Todos vão responder sim. Entra na realidade, irmãos. Maridos acham que são quentes, irmãos. Mulher não lhe disse algo, não lhe fez algo. Você, cuidado, eu te estrago aqui agora, cara, e você vai já queixar no mano. Ih, olha a expressão do marido. E há quem chegou mesmo a dar um borno e a mana fechou segredo. Papá, marido, você tem coragem, o borno volta pra ti? Se vir com muita força, quando chegar aqui é devagar, é mentira? Ama a esposa como a si mesmo, irmãos. O compromisso baseado em amor e respeito é mais duradouro do que a paixão, irmãos. Outros fatores importantes a considerar antes do casamento. Quais são? Na congregação cristã, aquela a quem se confia responsabilidade, aqueles a quem se confia responsabilidades, para serem servos ministeriais ou anciãos, na 1 Timóteo 3,10, mostra que eles precisam ser examinados quanto à aptidão, irmãos. Você também pode aplicar esse princípio, meu irmão e minha irmã. Por exemplo, a mulher pode perguntar: que tipo de reputação tem esse homem que eu quero me casar com ele? Quem são seus amigos? Demonstra ter autocontrole? Como é que ele trata os idosos? Quer saber como é que um irmão trata os idosos? Como é que um jovem solteiro trata os idosos? É fácil. Na seleção de serviço de campo, mano fulano vai sair com a avó fulano, vai ver já, ali vai ver a cara que ele vai fazer. E também às vezes a sair com ele no serviço de campo. O jovem já curvou, mas o idoso ainda não curvou. Ou às vezes faz o quê? O idoso está a seguir, as pessoas pensam que o idoso está a seguir um jovem. Mas esse velho então está a seguir esse jovem por quê? Mas estão a andar juntos. Ele não quer acertar o passo do idoso, não está contente por ser designado com este idoso. Mana, ali você pode saber como é que ele trata os idosos. De que tipo de família ele vem? Como se relaciona com ela, com a própria família? Será que ele respeita a família dele? Qual é a sua atitude para com o dinheiro? Abusa de bebidas alcoólicas mesmo já antes de casar? Cuidado, minha irmã. Se lhe nota já que ele é daqueles que a sentinela falou, minha irmã, pensa bem. Senão vocês vão entrar juntos, mas vais ficar sozinha. Assim é como? Entraram no casamento 3 meses depois. Mano, fulano está desassociado. Mana, estás com quem? Sozinha. Mana vinha na reunião só 2 meses. 3 meses o homem foi. Mana está sozinha. Melhor o estado de solteiro do que de mal casados, irmãos. Acredito que os mais velhos concordam com isso. Ele é temperamental, até mesmo violento, mesmo de solteiro pode saber. Às vezes já ameaçou deixar cair o pai dele, porque o pai é mundano, bebe muito, lhe chateia.
Às vezes já deu um cotovelo no pai. Mana, cuidado. Mana, cuidado. Este marido onde você está a entrar. Que responsabilidades congregacionais possui e como é que ele cuida desta responsabilidade? A mana pode saber. Ele cuida do quê? Cuida, por exemplo, da iluminação. Mas às vezes a gente atrasa para começar a reunião porque ele que cuida da iluminação ainda não chegou. Estamos na escuridão. Cuida bem desta responsabilidade? Não estamos a falar de casos específicos aqui porque eu nem conheço ninguém. Mas são casos que acontecem em todas as congregações e que uma mana pode ver como é que ele se sai nesta ou naquela designação. Não é fácil ver. Cuida do som. Pode notar também. Várias vezes não está aqui na hora de começar. Cuida bem? Então, mana, começa a olhar essas coisas, porque isso se refletirão no casamento. Poderia respeitá-lo profundamente? É alguém que você mesmo granjearia respeito? Se é daquele que você, mana, diz mesmo já, esse irmão aqui para mim é criança. Se para ti antes de casar é criança, não vale a pena casar com ele. Senão lá no casamento ele vai encolher ainda mais. Porque a mana, já que antes do casamento, já o considera como criança. O que conta, prezados irmãos, não é a aparência física do irmão ou da irmã, mas o que ele ou ela é na pessoa secreta do coração. É verdade que um dos primeiros atrativos, alguém a olhar, quando quer uma pessoa como prospectivo cônjuge, é a beleza. Não descoramos disso porque a Bíblia até mesmo enfatiza isso. Mas, prezados irmãos, é necessário termos bem em conta que esta beleza não nos ofusque de realidades que estão ali. E é necessário que essa tua escolha de ver, pronto, não prova que você é imaturo emocional. Alguém pode ser maduro fisicamente e espiritualmente, mas emocionalmente fraco. Ainda não é maduro. Vejam só este meu amigo, nosso irmão. Ele perguntava assim, nos perguntava, como é que acha? A fulana e a fulana, quem é mais bonita? Quem é que você acha que eu posso lhe atirar as dicas? Tá bem? Esta pessoa amadureceu. Quando aparecia uma outra mais linda na conversa, epa, essas duas já não são. Não, agora é a fulana mesmo. Não, dessa vez, como é? Essas duas. Em que ele está das que ele se apaixonou, pegou alguém que lhe tirou para o mundo, ele hoje está desassociado. Prova de que não estava maduro emocionalmente, irmãos. Que isso nunca nos aconteça. Algo ainda muito vital, que é muito desconsiderado em algumas congregações. Sabe o quê? Pega a Bíblia, minha irmã. Pega a Bíblia, meu irmão. 1 Coríntios 7,39. 1 Coríntios 7,39. Já alguém disse, não, isso aqui é só para viúvas. O quê? É só para viúva. 7,39, irmãos. Lê comigo. A esposa está amarrada durante todo o tempo em que seu marido estiver vivo. Bem a parte B que nos interessa. Mas se o seu marido adormecer na morte, ela está livre para se casar com quem quiser. Somente no Senhor. Somente no Senhor. Cuidado, jovem, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não apressa o progresso do estudante ou do publicador porque você lhe quer. Muitos começam um romance, ele é batizado, pretende a publicadora e depois diz, epá, aqui o irmão Francisco não pode ainda saber nada. É como que comeu e você vai progredindo nas camas, eu estou aqui atrás e
Quando você ser batizada, aí que é porque eu assim como batizado não... Depende disso, pronto. A moça ou o moço já não pode ser batizado. Calcula o custo antes de assumir um compromisso tão sério como o casamento. Se graves divergências persistirem, se graves complicações persistirem no namoro, talvez seja melhor romper o namoro, irmãos. O escravo fiel e discreto costuma aconselhar, irmãos, vale a pena romper namoro do que casamento. Há valor em se escutar o conselho dos mais velhos, irmãos. Muitos não gostam de escutar o conselho dos mais velhos. Quando falamos mais velhos aqui, não são só os anciãos. Sim. Mesmo os mais velhos de idade, prezado irmão, jovem, não diz que o vosso tempo foi outro e vocês estão ultrapassados. Se estão a te dizer que esta mana ou este mano, não te aconselhamos a casa. É bom, prezado irmão, irmã, antes de pretender alguém, quer seja nesta congregação, quer noutra, converse com teus anciãos. E eles viajarão para ir e saber o comportamento desta pessoa. Se os anciãos te dizerem que não aconselhamos, minha irmã, meu irmão, é melhor acatar. Não diga que esses anciãos não querem o meu bem, e no vosso tempo vocês também namoraram, agora não querem que eu caso. Não diga isso, prezados irmãos. Veja só Jó 12:12, o que é que diz sobre o conselho de idosos, irmãos. Jó 12:12. Irmãos, o ditado de que vou lhe mudar, irmãos, pode acontecer que ele que te mude no casamento. Isolar-se com alguém do sexo oposto, irmãos, é perigoso. Mesmo seu noivo. As publicações têm estado a nos mostrar, irmãos, o perigo do isolamento. Pode levar a algumas expressões de afetos que conduzem à fornicação. A princípio, você vai ter o prazer só de pegar nas mãos. Isso vai ser o suficiente a princípio. Depois você vai ver que pegar nas mãos só já não está a dar. Uns beijinhos da bochecha. Depois isso também aborrece, irmãos. Vai já dos lábios, da língua. Ali vai começar outras expressões de afetos. E como você não pode ainda praticar sexo, como se sentirá? Vai sair nervoso e frustrado, irmãos. E se tiver o hábito de fazer amizade com os episódios que se passam aqui em Angola, você vai começar a imaginar aquela fulana do episódio. Não, hoje quando se encontrar com a minha noiva, não, vou chegar pelo menos até aqui. Cuidado, irmãos. Nada de que, não, eu me controlo, eu sei parar, eu sei como começar e onde parar, eu já passei provas piores, eu vou cair, não. Provérbios, irmãos. Este irmão está a dizer que esse texto é mentira. O irmão que age assim está a dizer que esse provérbio 6 está errado. Provérbios 6:27. Este irmão está a dizer que este provérbio 6:27 está errado. Ou esta irmã. Pode um homem juntar fogo no seu seio sem se queimarem as suas vestes, irmãos? Resposta. Não. É fogo, não pega, não. Não é nada fogo. Às vezes se queimou o irmão é porque ele não tem mão forte. Eu vou experimentar ainda também. Se queimou o outro é porque as mãos dele são fracas. Então o irmão também vai brincando com fogo.
Convém reconhecer que talvez precisa haver ajustes para se aplicar plenamente Eclesiastes 4, 9, 10. Aquele primeiro texto que falamos, melhor dois do que um. Talvez seja necessário aplicar esse texto para se fazer alguns ajustes. Para isso é preciso ser flexível, estar disposto a ceder. Reconheça que não é o único a fazer os ajustes. Ambos estarão fazendo isso por amor. Tomar em consideração as necessidades e os conceitos do cônjuge no que diz respeito ao sexo lhe ajudará a ajustar-se nesse campo e a evitar o egoísmo, irmãos. Não há duas pessoas que concordem em tudo, irmãos. Não estamos aqui ensinando que mínima divergência deve dissolver o namoro, irmãos. Para se romper com o namoro, deve haver bases bíblicas, irmãos. É verdade que a imperfeição causará divergências e precisamos aceitar e lidar com as fraquezas do cônjuge. Mostra a falta de bondade e tato, tecer comparações desfavoráveis entre o cônjuge e outros. Alguns às vezes fazem comparação. Você se fosse com uma mana fulana, puxa, a mana fulana, aquela que é mulher. Isto é negativo, irmãos. Mano fulano, aquilo é que é marido. Você está a falar já que o teu marido devia ser o mano fulano. Isso dá problema no lar, prezados irmãos. Certos psicólogos modernos advogam que os casais devem brigar para trazer à tona as suas diferenças. É verdade, irmãos? Para se conhecerem bem, os casais devem brigar? Este é o ditado do mundo, mas a Bíblia mostra que tal conselho não é sábio. Manter aberta a comunicação entre os cônjuges é a chave para se resolver dificuldades. Há um modo certo e um modo errado de apresentar problemas, irmãos. Às vezes, o cônjuge pode estar sofrendo tensões que precisam ser compreendidas e tomadas em consideração. O ciúme constitui um perigo para a comunicação calma. É necessário que os prospectivos cônjuges devem serem honestos, devem manter o namoro moralmente limpo e, mais importante ainda, um namoro limpo e honroso agradará a Senhor Jeová, que ordena que os seus servos se abstenham da impureza e da fornicação. Um princípio orientador para se lidar com as divergências deve ser aquele que está no Romanos 12, 17. Não retribuais a ninguém mal por mal. Seja fiel a si mesmo e aos princípios de fazer o que é correto. Retribuir com o bem muitas vezes interrompe o mal. Os cônjuges não devem registrar as falhas dos seus companheiros como que num livro, como acontece com alguns, quando às vezes são chamados para uma ajuda pelos anciãos. Lá começam a detalhar, mano, esta mana ou este mano, em 1975, às 10 horas, me fez assim, me atirou com o copo da cara. Passando 4 anos, isso já em 79... Irmãos, que registros são esses, irmãos, para uma vida familiar bem-sucedida? Aplicando esses princípios, deverá poder dar um bom início ao seu casamento. Seja sempre otimista. Evite expectativas irrealistas. Mantenha um senso de humor. Seja flexível. Realmente, conheça seu prospectivo cônjuge. Conheça seu cônjuge. Com as bênçãos de Jeová, poderá ter um casamento maduro, duradouro e feliz. É por isso que consideramos, e nunca esqueça,
como dar bom início ao casamento.